Muito bom dia, amigos de todo o Brasil. Estamos iniciando pela Rede Vida de televisão o segundo programa da série A Verdade sobre os Cartórios. Quero inicialmente agradecer os inúmeros fax e e-mails que nós recebemos nos cumprimentando pelo programa e também uma quantidade muito grande de perguntas. E tudo isto mostra como foi acertada a ideia de fazermos esta série de programas aqui pela Rede Vida. Nós vamos responder hoje algumas das perguntas que nos chegaram esta semana. Nós temos uma pergunta aqui do telespectador Luiz Carlos Bastos, de Recife, lá em Pernambuco. Ele pergunta o seguinte: estou adquirindo um imóvel através de uma imobiliária, cujo corretor me assegurou que a documentação está em ordem. Pergunto, para que eu possa ter total segurança, não seria melhor obter essa certeza junto aos cartórios? Em caso positivo, a qual ou a quais devo me dirigir? Meu caro Luiz Carlos Bastos, eu acho que ninguém deve adquirir um imóvel, por menor que seja, sem consultar o notário da sua cidade. Vou explicar o seguinte: o notariado latino existe em 67 países em todo o mundo. Em 66 países, ninguém adquire um imóvel, por menor que seja, sem consultar o notário. O notário é a primeira pessoa a ser consultada quando se quer fazer aquisição de um imóvel nesses 66 países. Infelizmente, na cultura brasileira, este tipo de coisa não está ainda arraigada. E isto é que traz uma série de problemas. Nós tivemos, há algum tempo atrás, publicado na Folha de São Paulo, uma manchete que dizia que metade dos imóveis da cidade de São Paulo não estão regularizados. Imagine só, olha, metade de São Paulo mora irregularmente. Então, vejam, isto aqui é em São Paulo. Imagine isto no resto do Brasil, minha gente. Então, o meu conselho é que não se compre imóvel nenhum sem antes consultar o notário. E também podemos consultar os registradores de imóveis, né? Para evitar casos como nós tivemos recentemente com o Encol. No caso da Encol, por exemplo, as incorporações dos prédios, de muitos dos prédios que estavam sendo vendidos pela Encol, não tinha sido registrada a incorporação no registro de imóveis. Então, logicamente, se quem comprou um apartamento da Encol antes tivesse consultado o notário já ia pedir a incorporação. E, logicamente, a Encol não tinha essa incorporação para apresentar e a pessoa já não faria esta compra e não teria caído neste problema sério que a Encol causou em todo o Brasil. Temos uma outra pergunta do Gerson da Rocha, lá de Sertãozinho, em São Paulo. Tenho um filho que não tem meu sobrenome nos documentos. Gostaria de regularizar essa situação e pergunto como devo proceder para alcançar meu objetivo. Olha, a pergunta está sendo respondida pela registradora civil de Ermelindo Matarazzo, a Beatriz Furlan. E ela nos diz o seguinte: é necessário uma ação de investigação de paternidade e, para tanto, é preciso a contratação de um advogado. O Código Civil, no artigo 184 caput e parágrafo único, prevê o reconhecimento da filiação espúria e da natural pelos ascendentes. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos já já com a verdade sobre os cartórios. Comunicado importante. Tome cuidado na hora de vender seu carro. Se você assinar o recibo de venda em branco, continuará sendo o responsável pelos danos que outro motorista poderá cometer, respondendo civil e criminalmente por isso. Portanto, ao vender seu carro, mesmo assinando o documento em branco, exija um recibo assinado pelo comprador com todas as características do veículo. Coloque o dia e a hora, reconheça a firma e registre esse recibo no cartório de títulos e documentos.
Registro de títulos e documentos, o endereço do seguro eterno, pelo qual você paga uma única vez. Voltamos com o programa A Verdade sobre os Cartórios e hoje estamos respondendo algumas perguntas que recebemos esta semana. Aí está aparecendo no vídeo o nosso endereço eletrônico e o número do nosso fax, para que o telespectador possa enviar as suas perguntas. Nós estaremos nos próximos programas já trazendo os especialistas das áreas, né? Nós teremos os especialistas da área do registro civil, teremos os dos notários, dos registradores de imóveis e do protesto, certo? Vamos a mais uma pergunta feita pelo Carlos Vinícius Berretti, que veio através do site, pela internet. Depois de ter um título protestado, qual o caminho a ser seguido para poder recuperar o nome e voltar a ter uma ficha cadastral sem problema? Meu caro amigo Carlos Vinícius, você vai ter que fazer o cancelamento do protesto. Como você deve proceder? Você deve procurar o credor, pagar, logicamente, o título, ele vai te dar o título quitado, aí você vai ao cartório de protesto que fez este protesto e você vai pedir o cancelamento do protesto. E para isso é necessário apenas um requerimento e o título que o credor lhe entregou pago. Geralmente, nos cartórios de protesto, eles têm este requerimento já, o modelo feito para você, certo? Se não tiver, é um requerimento muito simples, feito ao titular do cartório para que seja feito o cancelamento do protesto. Este é o primeiro passo que você tem a dar para começar a limpar o seu nome. Muito bem. Temos aqui uma outra pergunta do Mauro Freire, de Brusque, lá de Santa Catarina. Qual a diferença entre sociedade e associação? Aliás, até são duas perguntas. Qual é a diferença entre sociedade civil e associação? E outra, ele quer saber qual a diferença entre sociedade civil e sociedade comercial. Muito bem. Vamos primeiro explicar a diferença em sociedade civil e associação. A sociedade civil, ela tem finalidade lucrativa, certo? Então, a sociedade civil tem uma finalidade lucrativa. Por exemplo, um escritório de contabilidade é uma sociedade civil com finalidade lucrativa e ela é registrada no registro civil das pessoas jurídicas. A associação é uma entidade que não tem fins lucrativos. Então, as associações, elas são pias, morais, esportivas. Nós temos aí uma série de associações, né? São entidades, amigos de bairros, é uma associação, clubes, por exemplo, o Tietê, o Pinheiros, né? E outros tipos de associações com outros objetivos. Enfim, uma série de objetivos nós temos de associações. E são entidades que elas não têm fins lucrativos e elas possuem os seus estatutos. Também essas associações, elas devem ser registradas no registro civil das pessoas jurídicas. Muito bem, sociedade civil e sociedade comercial. A sociedade civil, ela presta serviços e a sociedade comercial, ela compra, vende ou transforma. Então, ela pratica um ato de comércio. Se a sua sociedade pratica um ato de comércio, ela compra, vende ou faz a transformação do produto para vender, é uma sociedade comercial e ela tem que ser registrada na junta comercial. Se a sua sociedade é civil, então ela deve ser registrada no registro civil das pessoas jurídicas. E nós vamos esclarecendo aqui também que a sociedade anônima, mesmo que tenha um objetivo civil, ela é registrada sempre na junta comercial.
E uma outra coisa que é importante dizer, que a sociedade de advogados, que é uma sociedade de prestação de serviços, ela é registrada na Ordem dos Advogados. E o próprio registro da ordem dá a personalidade jurídica da sociedade de advogados. E, por final, queremos esclarecer que firma individual só existe a comercial, não existe a firma individual civil. Se você tem uma firma individual comercial, você registra na junta. O que se pode fazer em relação a se você quer ter uma sociedade civil, por exemplo, e não pode, logicamente, registrar uma sociedade civil, você faz o seguinte, você faz uma sociedade, digamos, pondo como sócia a sua esposa, você fica com 99% das cotas e uma cota é dada para sua esposa. Aí você faz uma sociedade civil e pode registrar no registro civil das pessoas jurídicas. Nós vamos para mais um intervalo e nós voltamos logo logo. Está se acabando em seu bolso ou escondido num fundo de gaveta o documento mais importante para a sua aposentadoria, a sua carteira de trabalho. Por isso, saiba que se ela sumir ou for roubada, sua aposentadoria poderá não acontecer. A única saída rápida, inteligente e econômica é registrar hoje mesmo sua carteira de trabalho num cartório de títulos e documentos. Com esse registro, você fica garantido pelo resto da vida, mesmo que sua carteira desapareça, porque terá a certeza de ter uma cópia sempre que precisar. Basta ir ao cartório e pedir uma certidão que tem o mesmo valor do original. Registre sua carteira de trabalho, o seguro da sua aposentadoria. Voltamos com o programa A Verdade sobre os Cartórios. Temos aqui uma pergunta da Mirtes de Castro, lá de São Luís, no Maranhão. No site do programa, na internet, aparece a frase, o parceiro que você não conhecia. Dá para explicar essa frase melhor? Porque a gente conhece cartório só quando a televisão mostra os casos graves. É verdade, Mirtes. Realmente, nós só aparecíamos, né? Só aparecíamos na mídia quando acontecia qualquer problema, então havia aquele estardalhaço e tal. Né? Agora não. Agora, graças à Rede Vida, nós estamos com este programa no ar, como que nós temos condição de explicar aos telespectadores, né? Essa frase, o parceiro que você não conhecia, ela exatamente, os cartórios é um grande parceiro. O público, se fizer dos cartórios um parceiro, logicamente ele vai se livrar de muitas dores de cabeça, né? Nós já falamos, por exemplo, do caso da aquisição dos imóveis, né? Os notários estão aí exatamente para examinar os documentos e se tiver qualquer problema te avisar, olha, peça para o vendedor mais este ou mais aquele, olha, não compra este imóvel porque quem está vendendo não é dono, olha que isso aqui é um loteamento clandestino. Então, tudo isso o notário faz e isso não custa nada. Queremos deixar bem claro que para um notário examinar a documentação não custa absolutamente nada, certo? E o notário, ele não é nem favorável ao vendedor, nem ao comprador. Ele é favorável a praticar um ato que realmente ele seja perfeito. Que você amanhã, depois que pagar o imóvel, não seja surpreendido, que afinal você pagou e não é proprietário de nada. Certo? Então, procure sempre os notários que nessa parte de imóveis poderão ajudar e muito. Vamos a uma outra pergunta que veio aqui pela internet do Carlos Ramiro, lá de Belém do Pará. Normalmente, as lojas de automóveis, quando compram o carro, pedem para assinar o certificado de venda de veículo, que fica sem o preenchimento dos demais dados e da data. Existe alguma saída para o ex-dono do veículo ter uma prova de que o carro não mais lhe pertence? Olha, isso daqui é interessante, essa pergunta. Veja, eu vou dar uma solução, que é a seguinte. Geralmente, a gente deixa, quando quer vender o carro, a gente deixa numa agência para que a agência faça a venda desse veículo. Então, o que acontece?
Cada pessoa que vai ver o nosso carro, ele vai querer dar uma voltinha pelo quarteirão para ver se o freio tá bom, se o motor funciona, enfim, vai querer ver se o carro está em condições. Então, o que é que acontece? Nesta voltinha, que às vezes não é só pelo quarteirão, né, às vezes é pela cidade inteira, né, se ele causa um acidente, atropela alguém, ou então bate no outro veículo, a pessoa que foi atropelada ou que teve o seu veículo batido vai acionar quem? Vai acionar você, que deixou o carro na agência para ser vendido. Aí você vai ter que pagar tudo, vai ter uma série de dores de cabeça, né? E depois, logicamente, caberá você entrar com uma ação de regresso contra a agência onde você deixou o carro. Mas você pode se livrar de todos esses problemas. E sabe como? É você, quando deixar o carro na agência, você pedir que a agência lhe dê uma declaração que no dia tal, às tantas horas, você deixou o carro chapa tal, assim, o número do chassi tal, que você puder colocar de dados, tudo bem. Não precisa colocar o valor, simplesmente precisa da declaração que o carro ficou na agência. Você então faz o quê? Reconhece a firma e registra essa declaração em títulos e documentos. O títulos e documentos dá publicidade, dá o chamado erga omnes, que ninguém pode desconhecer aquele registro que foi feito em títulos e documentos. Então amanhã, se você for acionado por uma pessoa que teve seu carro batido ou que foi atropelada nessa voltinha que foi dado pelo futuro comprador do seu veículo, você só vai mostrar o documento registrado em títulos e documentos. E vai dizer, você não podia alegar ignorância que este carro estava na agência para ser vendido. Então você acione diretamente a agência. Dessa maneira você fica fora do problema e a agência é que vai responder pelos danos do atropelamento ou então pelos eventuais danos materiais que o carro, o outro batido teve. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Você vai ter um dia inteiro para pegar o futuro. Venha ouvir e discutir sobre documento eletrônico, assinatura digital, e-business, criptografia, chaves assimétricas, e-commerce. Estes são os temas do encontro do próximo dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no auditório da OAB em São Paulo, Praça da Sé, número 385. Informações pelo e-mail contato@collegionotarialsp.org.br e também pelo telefone 11 256 2786. Estamos de volta com o nosso programa A Verdade sobre os Cartórios. No dia 22 de agosto, eu tive a satisfação de participar do programa aqui da Rede Vida de televisão, chamado A Tribuna Independente. Aliás, é um programa muito interessante que eu aconselho ao telespectador assistir todos os dias, né? Ele é apresentado das 10h30 até a meia-noite. E toda noite ele traz uma pessoa que vem dos diversos segmentos da sociedade e sempre com muita coisa importante para dizer, né? Esse programa, aliás, é apresentado brilhantemente pela nossa querida companheira Andréa Bonatelli, né? E neste programa eu tive a oportunidade de dizer como seria fácil resolver estes problemas de concorrências públicas, né? Porque todo dia a gente abre o jornal, tem um escândalo de concorrência pública. Isso está no Brasil inteiro. Então eu lancei uma ideia, né, que o pessoal gostou. E nós recebemos muitos telefonemas, muitos faxes, muitas comunicações feitas pelo nosso e-mail, de prefeitos e de vereadores pedindo que eu explicasse novamente como é que seria feito esse registro das concorrências públicas. Então eu vou voltar a explicar. Então veja bem. Numa determinada cidade, na sua cidade, por exemplo, a prefeitura quer construir uma ponte. Então, o que ela faz? Ela faz o edital. Então, nesse edital, que ele é um processo, na realidade, né? Então, consta tudo.
consta qual vai ser a extensão da ponte, com que material a ponte vai ser fabricada, enfim, tem lá tudo sobre como é que vai ser feita esta ponte. Então, o que se faz? A prefeitura registraria este edital, este processo de edital, no registro de títulos documentos, tá? E seria no títulos documentos da onde a obra vai ser realizada, certo? Então, se for na cidade de Barretos, vai ser no títulos documentos de Barretos. Se for São José do Rio Preto, é São José do Rio Preto, e assim pela frente. Este registro, eu acho que, inclusive, a lei que fizer, né, que obrigar a fazer o registro das licitações no registro de títulos documentos, deve até dizer que este primeiro registro será gratuito. Seria a colaboração do títulos documentos para a cidade, para não onerar a prefeitura. Depois, o que acontece? É feita a licitação e é feita a abertura das propostas. Uma construtora, logicamente, vai ganhar. Então, o que acontece? A construtora irá ao registro de títulos documentos, aonde foi registrado o edital, e fará o registro da proposta vencedora. E, logicamente, quem pagará é a construtora. A prefeitura não tem mais despesa e não vai ter despesa nenhuma em todo este processo. Posteriormente, nós vamos ter o quê? Um contrato do serviço da ponte, da construção da ponte, o contrato em si. Então, este contrato também será registrado no títulos e documentos, com referência à proposta vencedora e ao edital da prefeitura. E, posteriormente, o que nós vamos ter? Nós temos os vários aditamentos. Toda a concorrência pública tem vários aditamentos. E são exatamente, às vezes, nesses aditamentos, é que começa, né, a maroteira. Então, a proposta vencedora custou 10, aí tem um aditamento que passou para 20, já está em 40 e daqui a pouco nós estamos em 100. Agora, todos esses aditamentos vão ter que ser registrados em títulos documentos para se fazer uma corrente entre o edital, a proposta vencedora, o contrato e os aditamentos. Desta maneira, se os vereadores da oposição, se a imprensa da cidade, enfim, qualquer pessoa quiser saber como foi a concorrência da ponte, é muito fácil. É só ir no registro de títulos documentos do local da obra e pedir uma cópia de tudo, desde o edital até o último aditamento, certo? E essa cópia nós chamamos de certidão. E o cartório, ele tem 5 dias para dar essa certidão. Hoje, se a gente quiser qualquer documento sobre uma concorrência pública, você não vai conseguir na prefeitura. Não vai, porque principalmente se teve algum problema, não vai, desaparece. Parece que nunca teve documento. Então, o registro de títulos documentos é a grande solução para a concorrência pública. Isso não tenha a menor dúvida, porque fica uma transparência. Se alguém quiser mudar uma folha do contrato, não pode. Está lá registrado em títulos documentos, está lá. A qualquer momento, a gente prova a fraude. E nenhuma quantia é liberada pela prefeitura sem antes o contrato ou os aditamentos estarem registrados lá em títulos documentos, sob responsabilidade de quem pagar. Quer dizer, não pode ser feito o pagamento sem que antes seja feito o registro. Aí nós teríamos uma total transparência. No caso daqueles convites, né, no caso de não ter a concorrência pública, também deveria ser registrado em títulos e documentos. Por quê? Haveria uma explicação, uma exposição de motivos por que foi feito aquele convite. Né? Por quê? Por que não está sendo feita a concorrência pública? Por que só uma empresa está sendo convidada? Certo? Então ficaria claro. E amanhã, por que aquela empresa está fazendo essa obra? Está fazendo por causa disso, daquilo, do que está registrado no cartório de títulos e documentos. Certo? Então veja, é uma ideia simples, não custa nada para a prefeitura e nós teríamos uma grande transparência. Meus caros amigos, estamos chegando no final de mais um programa A Verdade sobre os Cartórios. Está aparecendo aí no vídeo o nosso site, o nosso fax, e vocês podem mandar as suas perguntas.
Mandem as suas sugestões que nós estaremos aqui respondendo com a maior satisfação. Nós vamos ficando por aqui, mas você continue aqui na Rede Vida de televisão, porque logo, logo vem mais um programa que eu tenho certeza que vai ser do seu agrado. Rede Vida de televisão, o canal da família.